Olá! O vídeo de hoje é sobre o profissional do século XXI. Um tema que está aí na atualidade, está na cabeça de todo mundo, e vamos tirar todas as dúvidas, falar sobre o assunto e falar realmente do que é o profissional do século XXI, do que se espera do profissional do século XXI. O profissional do século XXI, uma das principais características, ele tem que estar pronto para trabalhar em equipes multidisciplinares. Ele tem que estar apto a saber de um todo, de diversos assuntos em gerais e, ao mesmo tempo, adaptar-se à gestão de pessoas, né? Adaptar-se ao trabalho em equipe com diversos tipos de pessoas de diversas áreas diferentes. São diversas características, eu vou citar algumas. Como eu já falei, trabalhar em equipe, né? Uma capacidade maior de trabalhar em equipe, facilidade de unir as pessoas em prol de um projeto. Se esse profissional do século XXI for um gestor, ele tem que ser um facilitador de processos, motivando a equipe, sempre buscando resultados definidos pela empresa. O profissional, essa palavra está muito em ênfase e é uma palavra muito moderna e que está sendo falada sobre ela e vai ser falada mais ainda com o passar dos anos, tá? Cada vez mais atualizado, que é a multidisciplinaridade. O que é isso? Mesmo você sendo um especialista, hoje não é suficiente. Você não tem que ser um especialista. Você tem que diversificar seus conhecimentos, entender um pouquinho de cada área. Hoje você não pode ser só especialista numa área. Você tem que entender de uma área, entender um pouquinho da outra, porque assim você se torna um profissional flexível, com uma visão completa e geral do negócio. Assim você tem uma facilidade maior para compreender, analisar, interpretar cada tipo de departamento e fazendo cada vez melhor o seu trabalho e com uma maior lucratividade, que é isso que a gente busca, né? O profissional do século XXI, ele também tem que ter um pensamento crítico. O mercado, ele valoriza pessoas fora da caixa. Tem que ser pessoas que têm a capacidade de desenvolver suas próprias ideias, possui uma postura crítica diante dos projetos e das atividades da organização. Então, ele tem que ter um pensamento crítico, ser exigente e ter uma capacidade maior de desempenhar ideias inovadoras. Adaptabilidade. Outra palavra que está sendo muito falada também e que está sendo realmente usada para esse profissional do século XXI. O que é isso? Não é o mais forte que sobrevive, nem é o mais inteligente. É aquele que maior se adapta às mudanças. Porque a gente realmente está no momento que é mudança de tecnologia a todo momento, mudança de áreas. A própria pandemia está fazendo com que vários profissionais comecem a trabalhar de home office, né? Então, todo mundo tem que se adaptar às mudanças. A gente está vivendo um momento de mudança realmente e que as pessoas estão precisando se adaptar forçadamente, mas que está tendo muito resultado em algumas áreas e o mercado em si vai estar usando isso para o futuro mesmo. Aprendizagem autônoma e contínua. O profissional do século XXI, ele tem que estar pronto para se renovar sempre, como eu já falei. Ele não pode ser especialista, ele tem que entender um pouquinho de cada área. Mas o curso superior hoje não é suficiente, né? É o começo para ele entrar no mercado de trabalho competitivo e digital, né? Porque hoje a gente tem um mercado de trabalho competitivo e digital. E para crescer e fazer diferença, o profissional hoje, ele tem que investir muito na sua formação. Então, hoje, faculdade é pouco, ele tem que ter um curso de pós-graduação, ele tem que ter cursos especializados mesmo na área dele e um pouquinho
pouquinho de outras áreas também, né? Para ele entender um pouquinho de cada área e ter um diferencial em relação aos profissionais atuais. Esse é o profissional do século XXI. Eu vou citar 9 competências profissionais que são indispensáveis ao profissional do século XXI. Ele tem que ter uma habilidade tecnológica, ele tem que ter criatividade, um aprendizado constante, uma estabilidade emocional, flexibilidade, pensamento crítico, visão do negócio e uma boa comunicação. O profissional do século XXI, ele é multifuncional. Especialista, esquece, ele tem que ser multifuncional. É aquele que, por ser, ele é apto às mudanças e ele pode realizar várias atividades ao mesmo tempo. É um profissional que se adapta à mudança, que realiza várias atividades ao mesmo tempo, ele é multifuncional. Então, esse é o nosso profissional do século XXI. Eu falei um pouquinho de algumas características e realmente é o que a gente já está vendo nos profissionais de hoje em dia, né? Que já estão espelhados e já estão em busca desse profissional do século XXI, né?